Tudo bem? Fábio aqui na área, Fábio Júnior. E para quem me conhece sabe que eu sou um teacher, né? Um professor de inglês, eu ensino idiomas. Já fazem 2 anos que a gente tem a nossa escola aqui e eu vim dar umas dicas legais de inglês para você, né? Se você acha que você está nessa fase de aprender inglês, então se liga nesse vídeo, porque eu vou dar 5 dicas para que você aprenda qualquer idioma. Isso mesmo, vale para qualquer idioma. E a gente vai fazer assim. Eu vou dar essas 5 dicas para você baseado no inglês, tá bom? Só que lá você pode traduzir para qualquer idioma. Se você está querendo aprender espanhol, italiano, árabe, seja qualquer idioma, essas dicas servem para você. Tudo bem? Então vamos para a nossa dica número 1. A nossa dica número 1, gente, é uma dica motivacional, tá? Porque aprender idiomas, ao contrário do que algumas pessoas pensam, ela é um processo um pouco longo, ele é um processo um tanto... não é da noite para o dia, enfim. Não é da noite para o dia que você aprende a falar um novo idioma, e esse processo ele pode ser desanimador às vezes, porque, bem, não é da noite para o dia. Então, para que você não desista, porque a pior coisa que você pode fazer nesse momento, quando você está aprendendo uma língua, é desistir. Para que você mantenha sua motivação, pense no seguinte, dica 1, tenha um objetivo com essa língua, tá? Essa língua, esse objetivo pode ser, por exemplo, com a língua, conseguir um emprego melhor. Muita gente tem esse objetivo quando está aprendendo inglês, né? Pode ser conseguir um emprego melhor, conseguir uma promoção no seu emprego, ter oportunidades de emprego mais interessantes, tá? Ou seja, se capacitar profissionalmente. Então, esse pode ser um objetivo seu, conseguir um novo emprego, né? Um emprego melhor. Então, essa motivação, ela vai te dar mais força, mais disposição para que você continue estudando. Então, tenha uma motivação maior do que simplesmente aprender a falar inglês. Bem, aprender a falar inglês pode ser até interessante, nada contra quem tem esse objetivo, eu quero aprender a falar inglês. Só que muitas vezes a gente se desmotiva por um motivo, a gente sabe que a vida não é fácil, a gente às vezes não tem tempo. Então, para que a gente consiga organizar todo o restante da nossa vida, é interessante que a gente tenha esse objetivo. O objetivo, não necessariamente esse que eu falei, mas seja qual for o seu objetivo. Ah, meu objetivo é viajar ao mundo. Quero aprender inglês para viajar ao mundo. Ótimo, cara. Então, tem esse objetivo para você, tem esse objetivo sempre em mente. Eu estou aprendendo inglês para viajar ao mundo. Eu estou aprendendo inglês para conseguir um novo emprego, para conseguir um emprego melhor, para ser promovido no meu emprego. Todos esses são benefícios que você pode ter quando aprende inglês. Ou, por exemplo, eu quero aprender inglês. Muita gente hoje em dia pensa nisso. Para ir embora, para ir para outro país, morar em outro lugar. Então precisa aprender inglês. E é muito interessante também. De todo jeito, esse é um objetivo maior. É um objetivo de vida para que, se você quiser realizá-lo, você vai precisar saber falar inglês. Tudo bem? Ou qualquer outro idioma. A segunda dica que eu vou dar para você hoje, depois que você montar o seu objetivo, meu objetivo é esse, e eu vou começar a aprender inglês agora, vou começar a aprender um idioma agora. Então, defina uma hora dentro da sua rotina. Uma hora, quando eu falo uma hora, não é uma hora específica, é um momento, tá? Dentro da sua agenda, para que você consiga definir esse tempo, separar esse tempo somente para estudar idiomas. E essa hora, galera, precisa ser uma hora fixa, tá bom? Precisa ser uma hora, a mesma hora todos os dias. Sei lá, digamos que você passa o dia e até a noite você está ocupado. Então, eu vou aproveitar as primeiras horas do dia, assim que eu acordar, para estudar. Pode ser interessante? Pode ser interessante. Outra coisa que você pode fazer, cheguei do trabalho, vou jantar, e após o jantar eu vou pegar um tempinho aqui, 1 hora, meia hora, 15 minutos, para estudar. Aí você pode estar com essa pergunta na sua mente. Mas quanto tempo eu preciso dedicar para estudar e aprender uma nova língua? Depende. Na verdade, essa questão de tempo, ela é uma coisa bem relativa, tá? E principalmente não importante. Não é tão importante o tempo que você dedica para estudar, desde que você estude todo dia. E você já vai entender por que você precisa estudar inglês todo dia. Tudo bem?
Então, se é 15 minutos, se é 20 minutos, se é meia hora, se é 1 hora, 2 horas, não importa. O que importa é que você estude todo dia. E pense bem, galera. Quando eu falo todo dia mesmo. Se você, cada dia que você não estuda, a cada dia que você deixa de estudar inglês, você vai estar fazendo, sabe o quê? Você vai estar simplesmente perdendo um dia anterior. Ou seja, você vai estar dando um passo atrás. Então, por isso que eu digo assim, separe esse momento do seu dia, separe essa hora para que você tenha dedicação exclusiva ao inglês, tá bom? Não adianta você tentar dizer assim, vou estudar de manhã, quando não der de manhã eu estudo à tarde, quando não der de tarde eu estudo à noite. O importante é que eu vou estudar. A gente não consegue. Né? Te digo por experiência própria, seja para ir para academia fazer exercício, que é uma coisa que muita gente faz, seja para estudar, tá? Qualquer coisa, a gente não consegue, infelizmente, porque nós somos seres, né? Somos, digamos assim, pessoas de hábito. Né? O ser humano ele é um ser de hábitos. Então, quando a gente define esse hábito, fica muito mais fácil a gente conseguir nossos objetivos. Então, vamos para a nossa dica número 3. Nossa dica número 3, galera, é exercitar a criatividade, tá? Muitas vezes a gente pega um software que seja, ou uma aula na sua escola de inglês, ou até uma aula na escola, e a gente fica só naquilo que o professor deu na sala de aula. E assim, tem um conceito em inglês, né, que assim, é muito interessante. Não vale só para aprender idiomas, mas vale para qualquer coisa. Esse conceito se chama Run the Extra Mile, ou seja, corra 1 milha a mais, corra 1 quilômetro a mais. Se você quer realmente aprender alguma coisa, faça um pouquinho a mais do que é esperado de você. Tá? Isso serve para tudo, para a sua vida profissional, para o seu relacionamento, para o seu trabalho e para também aprender um idioma novo. Tá? Então, se o professor ensinou 3 palavras hoje, aprenda mais uma, aprenda a 4ª palavra e utilize essa palavra para você, sempre que você aprender uma coisa nova, você utiliza essas palavras novas para montar frases a mais. Vou dar um exemplo aqui para você. O professor ensinou assim, I want a new car. Né? Eu quero um carro novo. Então você pode começar a trocar as palavras dentro dessa mesma frase para que você consiga exercitar um pouco a sua criatividade. Por exemplo, digamos que eu não quero o car, né, que é a casa. Eu quero, que é o carro, desculpa. Eu quero a house, que é a casa. Então vamos lá. I want a new house. Mas não é house, eu quero uma camiseta nova. Então, I want a new t-shirt. Ou posso trocar outra coisa. Eu quero comprar. Então vamos fazer uma frase diferente. Eu quero comprar um carro novo. I want to buy a new car. Viu como eu estou colocando novos ingredientes nessa frase? E assim essa frase vai se solidificando no nosso cérebro. Porque aí vem a nossa 4ª dica, que é muito importante. Nossa 4ª dica é: tenha paciência. Como assim tenha paciência? Muita gente está lá estudando inglês e por algum motivo, né, isso é normal, eu já ensinei centenas de pessoas, né, já dei aula a centenas de pessoas, e isso geralmente acontece. As pessoas, elas pensam que não estão aprendendo inglês. Né? Elas têm aquela ideia assim, ixi, eu não tô... Eu tô assistindo, vi um vídeo hoje na internet e não entendi nada, então eu não estou aprendendo. Gente, não é assim que funciona, né? Aprender inglês é um processo lento e gradativo, ele é gradual. Você não vai conseguir simplesmente chegar e da noite para o dia aprender a falar, entender tudo que a pessoa está dizendo na velocidade que um nativo fala. Não é assim que funciona. Ele é lento e gradual. O nosso cérebro, ele aprende por repetição. Então, de tanto a gente repetir aquela coisa dentro do nosso cérebro, ouvir e compreender aquela mesma coisa, aquilo vai ficar fixado na sua cabeça. Por exemplo, você já prestou atenção a uma criança aprendendo a falar? Tá? Então, um adulto para uma criança não tem tanta diferença assim quando a gente está aprendendo a falar um novo idioma. Porque a gente vai ter que repetir aquela palavra, aí vai falar errado, aí vai repetir, aí vai falar errado, aí vai repetir, aí vai falar errado, aí vai repetir, aí vai falar certo. Tá? E é uma questão de repetição. É gradual. Então, gente, não
Não fique preocupado. E se você prestar bastante atenção e fizer aquele passo anterior que eu falei para você, exercitar a sua criatividade, você vai entender que o seu vocabulário está crescendo, ele vai gradualmente crescendo, tá bom? E ainda tem mais uma coisa que a gente tem que relacionar a esse tipo de coisa, que a gente tem que compreender quando a gente está aprendendo inglês. É um processo lento e gradual. E a nossa língua precisa se acostumar com isso mesmo. Quando eu falo a língua, eu não estou falando a linguagem, não. Eu estou falando a língua mesmo, aqui, ó. O músculo da língua, tá bom? Porque muitos sons da língua inglesa, ela não é igual à da língua portuguesa. Então, o que é que acontece? Nossa língua não está acostumada a falar isso. Então, inicialmente, nós não vamos conseguir fazer alguns sons que a língua inglesa demanda que a gente faça. E não tem problema. Aos poucos a gente vai aprender. E mesmo que não aprenda, se você estiver conversando com o nativo, você vai perceber que ele não vai se importar porque você falou um pouquinho errado alguma palavra. Tá? A não ser que seja uma palavra ambígua, né? Que cause uma confusão na hora da pessoa compreender. Mas, normalmente não tem esse problema. Quer tirar a prova? Por exemplo, veja um gringo quando vem para o Brasil. Ele sempre aprende a falar um português meio zoado, não é verdade? O gringo sempre fala um português meio zoado. E a gente não se importa. O que importa é que a gente consiga conversar com o cara. Não é verdade? Então, para o inglês e qualquer outra língua funciona assim também. E nosso último ponto, galera, que é um ponto muito importante, talvez fundamental, simples. O mais simples de todos, porém o mais importante de todos. Não desista. Nosso quinto ponto é justamente esse. Não desista. Desistir é a pior decisão que você pode tomar quando você vai aprender uma língua, quando você vai desenvolver qualquer outra nova habilidade. Não desista, porque se você desistir, você não vai conseguir. Né? Se você continuar, você tem a probabilidade de conseguir, mas se você desistir, acabou, você não tem mais o que fazer. Então, gente, continua. Vai ser um processo lento, vai ser um processo gradual, você vai precisar de paciência, como eu falei há pouco tempo, mas continue. Né? Tem um ditado oriental, né? Acredito que seja japonês, que diz que a perfeição é uma montanha que é impossível de escalar, mas que precisa ser escalada um pouquinho a cada dia. Então, continue escalando, continue seguindo o seu caminho, um passo de cada vez, dê um passo de cada vez, né? Com paciência, reservando aquele horário todos os dias para estudar, tendo aquele seu objetivo para te motivar, e você vai conseguir aprender. Digo por experiência própria e por experiência de ter visto centenas de pessoas seguindo esse mesmo caminho e que vai funcionar. Tudo bom, gente? Então essas são as 5 dicas que eu tenho para você hoje. Espero que tenham sido úteis para que você consiga se motivar, que você consiga fazer alguma coisa a mais e atingir esse seu objetivo, que é aprender essa nova língua. Tá? Até logo e te vejo nas próximas dicas. Bye!